Olha só, muitos dizem que o Bolsonaro vale-se de sua frágil saúde para tentar se reeleger, mas há quem diga justamente o contrário, que essa fragilidade poderia impactar negativamente aí a possível reeleição de Jair Bolsonaro. Como que você vê todas essas questões? O fato é que, independente de qualquer coisa, o presidente vai precisar se cuidar muito, porque em ano eleitoral vem uma briga boa pela frente, né, Cris? Com certeza. Olha, eu acho uma desonestidade imensa a oposição e a oposição ao governo que fica plantando essas narrativas vir dizer que o presidente Bolsonaro se aproveita da sua fragilidade física para tentar ter algum ganho eleitoral. Quem que simula um problema de saúde desse nível que o presidente tem, recorrente, há 3 anos aí, lidando com questões graves de saúde em função da facada que ele levou? Quem que simula um atentado desses para tentar se beneficiar eleitoralmente? É uma desonestidade, uma falta de humanidade, uma falta de empatia, para usar a palavra que eles tanto gostam de usar e cobrar dos outros, né? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Então, opositor do governo Bolsonaro, militante esquerdista radical, coloque-se no lugar de uma pessoa que levou uma facada, uma pessoa que tem 66 anos de idade e que já sofreu várias cirurgias, se não me engano foram outras 2, além daquela lá no dia 6 de setembro, quando ele sofreu a facada, 6 de setembro de 2018. Então, é uma pessoa que já passou por várias cirurgias, por várias internações, tem complicações, tem restrições alimentares e que está num cargo público que demanda muito trabalho, muita dedicação, o que obviamente exige da saúde. Se coloque no lugar dessa pessoa e pare de plantar narrativas e falar bobagem. Agora, olhando pelo fato prático, é o presidente eleito da maioria dos brasileiros e é o presidente que preside o Brasil de todos os brasileiros. Então, todos nós deveríamos estar nesse momento torcendo pela plena recuperação e felizes com esse boletim médico aí, já assinado pelo doutor Antônio Macedo, dizendo que, a princípio, não é nada grave, não é nada que precise de cirurgia, a desobstrução intestinal já aconteceu e que agora demanda apenas uma dieta, por isso que ele continua internado em observação. Vamos aguardar a notícia da alta, esperando que o presidente se recupere e possa retomar as atividades, lembrando que ele estava de férias, que são legítimas, e não pôde usufruir de todo o descanso a que tinha direito, por problemas de saúde. Então, obviamente, ninguém simula também um problema de saúde no meio das férias para tentar ter algum ganho político em cima disso. Mas isso já é um indício de como será o ano de 2022, esse ano eleitoral de disputa acirradíssima, com ex-condenado aí, descondenado na disputa eleitoral e toda a militância atuando a favor dele, além da terceira via se batendo aí para tentar achar um caminho político. A gente vai ver o que vai acontecer ao longo do ano inteiro em relação a essas narrativas que vão sendo plantadas para tentar confundir o eleitorado. Cris, vai ser um ano de polarização, isso é fato, né? Entre Lula aí e Bolsonaro. Como você colocou, muitas pessoas dizendo em um momento delicado como esse, palavras depreciativas em relação ao presidente Jair Bolsonaro, pessoas dizendo, inclusive, que desejariam que algo de ruim acontecesse com ele. Como que você vê essa rejeição que o presidente tem sofrido nesse momento, Cris? Porque não deixa também de ser um termômetro de como algumas pessoas estão avaliando o mandato do presidente. Inclusive, ele foi muito criticado porque antes disso ele estava passando férias em Santa Catarina, né? A oposição dizendo, os críticos, né, dizendo que ele estava provocando muitas aglomerações por lá, que ele deixou de visitar as vítimas da Bahia justamente ali para passar férias em Santa Catarina. A gente percebe esse desgaste, né, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive refletida nas pesquisas, aí com Lula com uma vantagem em relação ao Bolsonaro. Como que você vê tudo isso? Você acredita que durante, então, a campanha eleitoral, Bolsonaro irá reverter essa situação? E seria justamente pela questão econômica do país que as pessoas acabam atribuindo ao presidente a inflação, a alta dos preços, tudo isso? Será que é isso que tem pesado, Cris, nesse desgaste em relação à imagem de Bolsonaro? Olha, você trouxe uma enxurrada de informação, todas elas importantes. Vamos tentar desmembrar isso aqui, porque eu não vejo elas tão misturadas assim. A questão econômica é o que pesa na avaliação negativa do governo Bolsonaro, não do presidente Bolsonaro, que também são coisas separadas, tá? Então, quando um instituto de pesquisa chega
para uma família, para um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa que sustenta outros, né, normalmente pessoas mais jovens e tal, e pergunta como ela vê o governo, e essa pessoa teve redução de salário por causa de lockdowns, por causa de empresas que fecharam, ou desemprego, que é pior, né, que está acontecendo, ou no caso do servidor público não teve reajuste, reposição da inflação, e está vendo a inflação, que aliás é um problema mundial, não é de Brasil, está vendo aumento no preço dos alimentos, dos combustíveis, que são problemas mundiais e não de Brasil. Aí, obviamente, que ela vai pensar, não, a minha vida hoje está pior, o governo está ruim. É assim que se avalia quando se faz pesquisa de momento. E é assim que se avalia a economia sendo sensato, olhando para o próprio bolso e para as dificuldades de momento. Então, não dá para questionar se há problemas econômicos. Eles estão aí. A gente pode tirar o nó desse discurso que tenta dizer que a economia está sofrendo porque o governo do presidente Bolsonaro não soube gerir a economia, quando não é verdade. Os problemas econômicos que a gente vive especificamente no Brasil são advindos de decisões erradas, a meu ver, de governadores e prefeitos que fecharam além da conta a economia, restringindo empregos, restringindo salários e restringindo toda a atividade econômica que faz a economia movimentar. Em relação a campanha de ódio contra o presidente, aí é contra a figura do presidente. Você falou bem quando você diz para desgastar o governo, é para tentar atingir com fins eleitorais, para favorecer aquele descondenado, para favorecer esse que grita que o adversário está só falando obviedades e até para favorecer o que fala obviedades que está entrando na disputa política agora. Todos eles querem desgastar o governo porque o presidente é muito popular e a gente vê isso na rua. E aí pouco importa o que os institutos de pesquisa revelam em relação à intenção de voto em outubro de 2022, porque ali reflete só o momento, a gente não pode afirmar que em outubro vai acontecer isso, mas na rua a gente vê o presidente sempre muito, muito bem recebido pela população, o que não acontece com todos esses outros que tacam pedras no presidente, né? Agora, só para focar na questão da campanha de ódio, isso eu não vejo como análise política, como rejeição a governo, como tentativa de ganhar votos nem nada. É desumanidade, é uma falta de empatia, de novo, para usar a palavra que eles adoram usar, não se colocar no lugar de uma pessoa doente, que tem filha, que tem filhos, que tem esposa, que tem mãe, idosa, viva ainda, irmãos e que querem o bem dele, além de ter, obviamente, muitas pessoas que o querem bem porque o admiram. Muito bem, Cris, agradeço demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã